Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 6. Aleluia. O time do som tá bom, retorno aqui. Não tira o retorno não, tá bom? Que eu estou hoje com a voz já no limite. Nós ministramos das 7 às 9, 7h30 às 9 com os líderes. Depois das 9 às 10h15 com os adolescentes. Depois na reunião do grupo de jovens. E agora de novo já estou indo para 6 horas falando já. Mas glórias a Deus que é falando de Jesus, amém? Você achou Efésios 6, versículo 11? Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pai, essa é a tua boa, perfeita e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais, pela tua bondade e pela tua fidelidade, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui porque dependemos da sua palavra. Estamos aqui, meu Pai, porque reconhecemos que o Senhor é Senhor da nossa vida. O Senhor reina sobre nós. Nós somos teu povo e dependemos de ti, Senhor. Meu Deus, são tantos caminhos que o mundo oferece hoje, mas nós, pela tua graça e pelo teu imenso amor, conseguimos perceber que o Senhor é o único vivo caminho. O Senhor é o caminho de vida. O Senhor é o caminho de graça, de paz e de esperança. E Senhor, nessa noite, uma vez mais, eu quero, Senhor, aprender de ti. Eu quero, Senhor, mergulhar mais profundamente, Senhor, na tua presença. E através das tuas escrituras, Senhor, quem tu és vai sendo revelado ao meu coração. Tira todo engano, toda a venda dos nossos olhos, todo conhecimento pré-existente que se levanta ao conhecimento de Cristo, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que o nosso coração venha estar disposto a aprender, atento, meu Pai, à tua palavra, para que nenhuma semente fique à beira do caminho, mas todas cheguem ao meu coração e encontre boa terra, Senhor, para que a preciosa semente frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Amém? Podeis se assentar, meus irmãos. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre armadura. Sobre o quê? Armadura. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma armadura de verdade? Levanta a mão. Olha aí, poucas mãos se levantaram, hein? Faz assim de novo. Nem 10 irmãos tiveram uma oportunidade nela de ver uma armadura. Eu tive uma oportunidade de ver lá em Pernambuco, não foi? No museu da família Brenan, né? Lá tinha algumas, né? Tinha várias armaduras. E aí, para quem gosta de filme épico, aqueles filmes de história antiga, a armadura é algo muito presente naquela realidade. Quem gosta de filme de futuro também vê a armadura, porque os extraterráqueos, né? Os extraterrestres têm as armadurinhas deles lá, né? Lembra o Star Wars, que eles têm aquelas armadurinhas brancas? Né? Então a armadura, ela faz parte da nossa cultura anterior, passada, e faz parte da nossa imaginação futura. Imaginamos quando vemos aqueles filmes de ficção científica, o que seria a armadura. E é consenso para qualquer um de nós aqui, nós chamarmos as crianças e perguntar para elas para que serve a armadura. Elas vão dizer para nós que a armadura é um instrumento de proteção. E de fato, elas estão corretas em entender que a armadura é um instrumento de proteção. Logo, se é um instrumento de proteção, deveria ser bom, correto? E de fato, será bom se eu portar a armadura correta. Eu quero abrir aqui em Efésios, mas eu quero lembrar vocês de algumas situações na Bíblia, onde pessoas portaram armaduras e elas ficaram fora do contexto. Então a primeira armadura que eu quero que você venha conhecer comigo na Bíblia aqui, venha lembrar porque você conhece,
Está em 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus bom e santo. E o tema da armadura. E o tema da pregação dessa noite é: qual armadura você usará? 1 Samuel 17 diz assim, versículo 1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados, quase 2,5 metros, e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Não vou pregar aqui sobre Davi e Golias, porque todos nós já vimos alguma história. Tem no seu canal, pastor, Davi e Golias? Não tem não, fica a dica aí, né? Até nos canais de criança já falam sobre Davi e Golias. Mas eu quero só que você imagine a cena. Esse homem de 2,5 metros, quase de altura, guerreiro, um homem que cheirava a morte dos inimigos. Ele se apresenta diante do povo de Israel, e ele começa a fazer desafios. Ele começa a zombar do exército de Israel. Ele começa a escarnecer. E basicamente ele começa a fazer uma afronta do seguinte tipo: se tem um guerreiro aí, na nossa linguagem hoje do Ocidente, né? Se tem um homem aí, vem aqui disputar comigo. Ele chama um. E não há ninguém que se levante ali do povo de Israel, naquele momento. E ele vai sucedendo aquelas afrontas, dia após dia. Ele vai semeando medo, ele vai semeando humilhação, ele vai semeando um espírito de derrota. Porque uma das coisas que o adversário, uma das táticas de guerra de um inimigo, é tentar despertar o medo no seu opositor. E o nosso adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele tenta lançar medo no nosso coração. Não é à toa que João fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o medo paralisa. O medo, ele retira a nossa coragem, retira a esperança. O medo, ele nos coloca numa situação de fragilidade, numa situação onde a nossa mente não responde corretamente da forma que ela deveria responder. E no meio desse contexto aqui de zombaria, de humilhação, de semear o medo, num paralelo correndo a isso, tem um jovem. O nome dele é Davi. E Davi, certo dia, ele está indo levar alimento para os seus irmãos da guerra. Ele nem era da guerra, ele era um pastor de ovelha. Naquela linguagem, ele era um desqualificado. Naquele momento ali, ele era alguém impróprio para aquela batalha. Só que quando ele vê aquela cena daquele gigante saindo e humilhando o povo de Deus, ele emite uma frase
que eu gosto muito de ver o que ele fala. Ele diz assim, ó: quem é esse filisteu para afrontar o servo do Deus vivo? Quem é esse filisteu? Ele não se intimida com o tamanho de Golias. Ele não se intimida com a experiência militar de Golias. Ele não se intimida com a trajetória de vitória de Golias. Põe aí para mim o versículo 26. Ele não vê ali um guerreiro famoso. Sabe o que ele olha? Davi olha uma fragilidade. 26? Não. Então está bem diferente da minha versão. Aí. Aqui no finalzinho, depois da interrogação, verdade. Quando Davi olha para ele, Davi enxerga uma coisa: que ele era um incircunciso. E ser um incircunciso não é simplesmente não ter passado pelo rito da circuncisão. A circuncisão era um ato que tornava, que configurava, que simbolizava a aliança de Deus com o povo. Então, quando Davi olha aquele homem, que todo mundo estava com medo, sabe o que Davi olha? Não, esse aí vai cair. Esse aí vai ser derrotado, esse vai ser desbaratado, porque ele não tem aliança, e eu tenho aliança com o meu Deus. Ele pode ter tamanho, ele pode ter experiência, mas quando eu olho para ele, eu vejo um homem sem aliança, eu vejo um homem que está fora da promessa. Quem é alguém fora da promessa para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele reconhece, ele vê o que ninguém está vendo. Ele enxerga o que ninguém está enxergando. Ele achou uma fragilidade, Maico. E a fragilidade não estava no domínio da espada. A fragilidade estava em quem Golias era e quem ele era. E aí o que ele faz? Ele se candidata. Eu vou desafiar esse cidadão aí. Eu vou desafiá-lo. Ele não está perguntando se tem alguém aqui para desafiá-lo. Então eu vou desafiá-lo. Vamos tentar imaginar a cena. Vamos pegar o nosso irmão Sidney que está viajando, né? Não está aqui, vai nem poder se defender. Imagina o Sidney, sei lá, 50 quilos mais pesado. Mas não de gordura, de força. O Sidney tem 2,10 m, não tem? 2,05 m. Golias era isso aqui ainda maior que o Sidney, ó. Imagina. E aí agora imagina um Davizinho aqui da igreja. Imagina alguém pequenininho. Imagina alguém sem estatura. E aí imagina o seguinte: imagina que o seu reino está na mão da vitória daquele pequenininho. Imagina, chegou para você o pequenininho e fala: não, eu vou lá enfrentar o grandão. E aí você sabe, se ele perder, você vira escravo. Se ele ganhar, você ganha a batalha. Mas se ele perder, você vira escravo. Quem é que confiaria no Davi? Provavelmente nós não confiaríamos no Davi. O Davi não teria as características que nós buscamos em um guerreiro a um primeiro olhar. Sobretudo a um guerreiro na altura de enfrentar Golias. E quando ele chega de Saul, Saul pede o currículo dele. Tá, menino, mas qual que é o seu currículo? Você quer enfrentar o Golias, mas o que você fez da vida? E aí ele vai contar a história, que ele matou o leão, que ele matou o urso. Quando eles vieram atacar o seu rebanho, e aí ele diz: o Senhor me livrou das garras do urso e das garras do leão. Então diz Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Eu confesso que eu não sei se essa é uma palavra de vitória, profética, ou uma palavra de despedida. Vai, o Senhor esteja contigo. Pelo menos você foi bem, homem, e quis morrer por nós. Né? Não dá para saber com certeza o que passava no coração do Saul. Mais uma coisa aqui vai demonstrar: Saul entende que Davi está muito frágil para aquele combate. Então no versículo 38, olha o que Saul faz. Saul vai vestir Davi da sua armadura. Irmãos, isso seria uma honra. Era a armadura do rei. Provavelmente ela tinha detalhes de ouro. Provavelmente ela tinha alguma simbologia que as armaduras dos soldados não possuíam.
era distinta. Certamente se colocasse aqui uma armadura de um soldado e a armadura de Saul, todo mundo saberia, uau, essa é a armadura de Saul. Então Saul está ali vestindo Davi com aquilo que ele tem de melhor. Saul está ali vestindo de Davi com uma proteção que ele acha importante, está ali vestindo Davi com uma segurança a mais para amenizar aquele combate. Mas tem um problema aí. A armadura não é de Davi. A armadura é de Saul. Versículo 39 vai dizer que Davi, a hora que ele pega a espada e tenta andar, ele fica igual a mulher quando vai usar salto depois de um ano que não usa. Né, mulheres? É difícil andar de salto, não é? É difícil. Ó, vocês ficaram muito quietos aí, viu? Então, vocês estão andando bem de salto? Então tá bom, pega outro exemplo. Né? Ele não conseguiu se movimentar. Aquilo não era a realidade dele, ele não tinha equilíbrio, ele não tinha locomoção, ele não tinha velocidade. E ele fala, eu não posso andar com isso, pois nunca eu usei essa situação. Eu conheci o pastor Marco Feliciano, quantos conhecem ele? Irmãos, eu fiz até uns ternos igual dele. Eu ganhava R$300, fiz um terno de 250. Fiquei 6 meses pagando aquele terno. E assim, eu queria ser igual a ele. Queria ser igualzinho a ele, né? E ia começar a pregar, até começava em Isaías 6, né? Senhor, cerque este ambiente. Foi para imitar, eu imitei ele, viu? Acho que eu lembro um pouco ainda. Só que vai chegando uma hora que aquilo não vai funcionar, porque aquilo não é a sua identidade. Irmãos, eu passei por um negócio desse, na pele, em carne e osso, quando eu vim aqui para essa igreja. Quando eu cheguei lá no Bandeirantes, aí tinha 2 grupos céticos, né? Tinha metade da igreja achava que não ia dar certo, porque eu parecia com o meu antigo pastor. Metade da igreja achava que não ia dar certo, porque eu era diferente do pastor anterior. E a minha esposa talvez achava que ia dar certo, porque era minha esposa, né? Talvez achava que ia dar certo, né? Muito bem. E aí, irmãos, havia ali uma expectativa. Será que ele é mestre, igual outro pastor era mestre? E outro pastor era um mestre. Será que ele é penteque, igual outro pastor, que ele servia lá, que está toda hora por a mão na cabeça, o demônio caindo para todo lado? E aí, na verdade, sabe o que eu sabia que eu era? Que eu nem era o mestre e nem era o outro penteque. Eu sabia que eu era eu. Eu sabia que eu era eu. E aí foi bem interessante que logo naqueles dias, foi eu, pastor Mário, fomos numa conferência. Foi a primeira vez que eu tive um encontro com o ministério profético. Fomos à Contagem, numa conferência. Eu paguei a conferência, nem vi o nome. Que se eu tivesse visto o nome, eu não tinha pago. Porque chamava Profetas da Dança. Minha cara, né? Profetas da Dança, minha cara. Só que eu vi os preletores, quem que era? Era o Júdio, era o Judá Bertelli. Eu fui por conta dos preletores, eu nem vi que lá era voltado para o ministério de dança. E aí eu lembro de um dia, eu estava ali quebrantado com o Senhor, recém-iniciado no pastoreio aqui, os grupos ali contra mim de um lado, contra mim de outro, né? E aí eu comecei a chorar, me rasgar na presença de Deus. Falei, Senhor, eu não quero estar naquele lugar porque um pastor foi embora. Eu não quero estar naquele lugar porque o outro pastor me mandou. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Se for para mim pregar, eu prego. Mas se for para bater massa, como nós batemos muita massa em Dores de Campo, né, Júlio? Batemos muita massa, eu bato massa. Se for para fazer evangelismo, eu já fazer evangelismo. Eu só quero fazer, eu só quero estar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja. E aí, irmão, a gente estava num público naquele dia, talvez umas 4 vezes o que temos de pessoas aqui. Era um lugar bem grande. E aí, Deus é tão legal com a gente, que eu vi irmãos lá do outro lado daquele auditório, eu não lembro se era um ginásio, longe assim. Aí eu vi quando um profeta, ele levantou a cabeça, ligou as mãozinhas e veio tuc,
tchuc, e ele veio marchando por aquelas centenas de pessoas. Ele veio, e eu tinha acabado de falar: Deus, eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Aquele profeta olhou para minha cara, colocou a mãozona na minha cabeça e disse: meu servo, foi eu que te coloquei naquele lugar, e o resto do manto é meu. O resto que ele liberou foi meu. Aí eu cheguei e falei: Paula, vai dar certo. Talvez vai todo mundo embora. Talvez os que gostavam do pastor anterior vão embora. O que não gostava do pastor de Dores vão embora também. Talvez fique só eu, você e a Nicole, que não tinha Olivia ainda. Mas eu falei: mas vai dar certo, porque Deus liberou uma palavra e eu vou me manter na minha identidade. Eu não sou nem o que era, eu não sou nem o que eu servia. Eu tenho uma identidade em Deus. E você também tem a sua identidade. Fala para o seu irmão: você tem uma identidade em Deus. Você tem uma identidade. A sua identidade tem que sair para fora. A sua identidade, aleluia. Você tem que acreditar na sua identidade. Você tem que acreditar na chamada que Deus tem para a sua vida. Você tem que acreditar que Deus te chamou. Ou qual sangue foi derramado pela sua vida? Sangue de bodes? Sangue de animais? Não. Para a sua vida foi derramado o precioso sangue de Jesus, aleluia. E quando o sangue foi derramado por você, Deus não estava confuso, Deus não estava de vendas, Deus conhecia a sua identidade. E conhecendo você, Ele te salvou. Conhecendo você, Ele te colocou numa igreja. E conhecendo você, Ele espera uma grande colheita da sua vida. Ele espera. Só que você tem que se firmar na sua identidade. Porque vai vir Saul querendo enlatar você. Com boas intenções. A intenção de Saul não era ruim. Deixa eu pôr a armadura nele. Talvez o Golias não corte ele no meio. Mas vai ajudar alguma coisa. Deixa eu pôr minha armadura nele. Depois ele morre com honra. Morre com a armadura do rei. Mas não era a identidade. Às vezes nós vemos as pessoas se moverem espiritualmente, e a gente fala, e eu falei isso milhares de vezes, e ainda falo, eu queria me mover igual o ciclano. As mulheres: eu queria me mover igual a Joyce Meyer. Eu queria me mover igual, fala uma famosa aí, a Viviane Martinello. Eu queria me mover igual a Viviane Martinello. E os meninos até hoje querem se mover igual o Marco Feliciano. Tem alguém aqui? Ó, tá vendo? Até hoje a gente querendo ser igual o Marco Feliciano. Aleluia! Né? Tem até hoje querendo se mover igual ele move, porque são referências. E glória a Deus por isso. Eles têm muito a nos ensinar. Passaram por caminhos que nós ainda não passamos. Mas o melhor de Deus na sua vida vai ser na sua identidade. O melhor de Deus, meu Deus, o melhor dele na sua vida não vai acontecer enquanto você estiver numa identidade que não é a sua. O melhor de Deus, olha para o teu irmão e diz assim para ele: o melhor de Deus, ele vai vir na sua identidade. O melhor de Deus vai vir, aleluia, na sua essência. O melhor de Deus virá sobre você quando você não estiver imitando mais ninguém, quando você não estiver querendo ser mais igual a ninguém, a não ser quando você estiver querendo ser igual a Jesus. Somente igual Jesus, o melhor de Deus virá sobre a tua vida. Mas Esaú é tão legal, mas não adianta. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó. E a mãe fez o quê? Não, vamos lá pegar a bênção. Essa história eu acho uma ilustração muito, muito simples de entender, pastor, sobre a perda de tentar se mover numa identidade que não é a nossa. Porque, Gênesis 28, é isso? Em Gênesis 28, Isaac já está velhinho, e a dona Rebeca fala para o Jacó: teu pai vai dar a bênção do Esaú. Você tem que dar um passo à frente. Você tem que dar um tombo nele. Você precisa ficar ligado, que senão
o Esaú vai ficar com a bênção e você não vai ficar. 27, falei 28 a 27. E aí a mãe fala, 27:9, vai lá. Olha que diferença, o Esaú era caçador. Esaú significa... Vamos ver se vocês estão bons. Esaú significa... Vermelho. Ele era peludo, provavelmente meio ruivo, né? E aí, caçador, homem bravo, homem da terra. E o Jacó, a Bíblia fala, Jacó era pacato. Jacó era o cara do videogame, não sei, né? Jacó era o cara do videogame, meu Deus do céu. Deus tem misericórdia de mim, Jesus, né? E aí a mãe falou, não, olha só, o teu irmão vai ganhar a bênção. Vai lá e traz um negócio para mim fazer. Primeira coisa, ele já nem sabia caçar. Já teve que ir lá buscar no cercado lá, um animalzinho. Não sabia cozinhar. Quem cozinhou foi a própria mãe dele. E aí, irmãos, Deus é bom, amém? Irmão, o que Deus alerta a gente, para a gente não fazer atrapalhada, olha, Deus alerta demais. A gente faz atrapalhada porque é cabeçudo, porque Deus alerta. Então tá bom, a dona Rebeca fez lá o pratão do guisado, fez a comidona abençoada, colocou a bandejona na mão do Jacó, aí pega aquela pele do bicho que ela matou, põe nos braços do Jacó, e eu fico imaginando nessa hora, Esaú era bem fedido, né? Que se a pele do bicho parecia o cheiro dele, eu não conhecia as irmãs dessa igreja aqui, os irmãos que vendem perfume. Bom, ela coloca o pelo do bicho nele, e aí ele vai com a bandejinha lá, né? Bate na porta, abre a porta, o pai está cego, o pai não está enxergando. Versículo 18, vem comigo, 27, 18. Pá. Jacó foi à porta e disse, meu pai. Ele respondeu, quem és tu, meu filho? Olha Deus falando, ó, a primeira chance de parar. Primeira chance que você está tendo, Jacó. Ele está perguntando, quem é você? Quem é você? Era a chance de falar, eu, Jacó, pai, eu sou muito bom, pai. Eu fiz aqui esse negócio com a minha mãe, mas está tudo bem, o Esaú está chegando aí com o guisado dele, né? Então Deus deu uma chance para ele refletir, né? E aí o que ele faz? 19, ele responde, eu sou Esaú, teu primogênito. Ele deve ter até mudado a voz, né? Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, e assenta-te, e come da minha caça, para que me abençoes. Teve que fazer uma voz mais de homem bravo, né? Isaac ouviu aquilo, olha só. Isaac escuta e fala, mas como é que você achou tão rápido assim um bicho para você matar? Você acabou de sair daqui, moleque. Segunda chance, não é verdade? Ele podia de novo, não, pai, é eu, Jacó, bobão, eu fiz besteira, tá tudo bem. Mas ele vai piorando. É o que a Bíblia fala, um abismo traz outro abismo. A vida do mentiroso é essa. Para sustentar uma mentira, ele tem que fazer uma rede de mentira. A hora que ele vê, ele está igual uma teia de aranha. Ele não consegue nem se mexer mais. De tanta mentira que ele teve que fazer para poder escapar. E aí ele vai dizer, ó. Aí ele vai ficar, agora ele vai ficar mais, vai entrar numa área de risco. Ele fala assim, ó, ele espiritualiza. Porque o Senhor teu Deus, volta aqui o versículo. O Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Agora ele ficou pentecostal. É? Então, olha só como é que ele vai se embolando. E aí, não para por aí. Vamos ver o 21. Então disse Isaac, vem aqui pertinho, deixa eu apalpar você, para ver se você é o Esaú mesmo. Terceira chance dele falar, não pai, eu sou o Jacó, o bobão, eu fiz besteira. É? Terceira chance que ele tem. E, põe o 22, Jacó chega perto do seu pai e o apalpou. Olha que forte isso. Quando o pai apalpa, olha o que o pai fala, a voz é de Jacó.
Porém a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Resumindo, o exterior é de Esaú, mas a essência ainda é Jacó. O que está aqui fora está representando uma coisa, mas o que está vindo de dentro não está batendo. Por quê? Porque Jacó estava tentando fluir na identidade de Esaú. E sabe o que o pai dele faz? O pai abençoa. O pai abençoa. O irmão chega agora com a caça, vê lá os pratos tudo sujos, ameaça Jacó de morte. Jacó tem que fugir. Jacó é enganado. E acontece um monte de coisa na vida de Jacó. Acontece um monte de situação. Acontece um monte de dificuldades. Aí vai chegar um momento, Gênesis 32, 23. Muito tempo se passou. E sabe o que aconteceu? Jacó tem muita coisa agora. Jacó tem dinheiro. Jacó tem família. Jacó prosperou. Só que dentro dele ele sabia que aquela bênção era uma bênção usurpada. Aquela bênção não era uma bênção legítima. E aí chega uma hora, ele vai passar por um processo aqui, ó. Ele manda todo mundo ir para frente. E ele vai passar no que a Bíblia fala que é o Val de Jaboque, né? Tem as musiquinhas, os corinhos. Jacó segurou o anjo. Versículo 26. O anjo fala para Jacó: deixa-me ir, já amanheceu. Eles lutaram a madrugada toda, Jacó e o anjo. E aí Jacó fala assim, ó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Sabe o que Jacó está fazendo? Ele está lutando. Essa é minha bênção legítima. Essa é uma bênção que não é usurpada. Essa é uma bênção que é uma bênção verdadeira. Essa é uma bênção que está vindo agora para mim. Eu não vou te deixar, anjo, enquanto você não me abençoar. Olha o teste do céu. Próximo versículo. Então pergunta: como é que você chama? Olha, Deus é muito bom, não é? Como é que você chama? Porque a última oportunidade que ele teve de ser abençoado, ele quis ser outra pessoa. Agora o anjo fala assim para ele: como é que você chama? Ele respondeu: Jacó. Olha como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus vai tratar. Então, para entregar a bênção, olha qual que é o requisito. Me fala o teu nome. Ele assume: eu sou Jacó. Na sequência imediata, olha que o anjo fala para ele: então já não é mais Jacó, e agora vai ser Israel, que significa príncipe de Deus. Ou seja, na hora que ele admite quem ele é, Deus transforma ele para algo maior, para algo melhor, para algo na identidade dele. Meus irmãos, quando você fica numa identidade, numa armadura que não é sua, você retarda a bênção de Deus na sua vida. Mas a partir da hora que você se apresenta a ele: ó Senhor, eu sou Everton, eu tenho essa falha, eu tenho essa dificuldade, ele pode vir tratar a sua vida. Ele pode vir socorrer você. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que olhar para si mesmo e perceber se você não está usando uma armadura de Saul. Perceber se você está na sua identidade. Perceber se você está agindo dentro do seu chamado. É importante para que a sua confiança não esteja nos homens, não esteja nos cargos, não esteja nos favores, mas para que a sua confiança ela esteja em Deus. Amém? Quantos querem uma armadura de Saul? Glória a Deus. Estão ouvindo mesmo. Segunda armadura que eu quero te apresentar, talvez você possa querer comprá-la. 2 Reis, capítulo 5.
2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Então a Bíblia começa dizendo: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Bom, a história de Naamã também é muito conhecida, por isso eu não vou entrar em alguns detalhes. Mas é importante a gente imaginar aqui um problema atrás da armadura de Naamã. E aqui o problema já chama-se orgulho. Orgulho. Por que orgulho? Porque quando você olha o versículo 1, por favor, pode deixar no 1 um pouquinho. Versículo 1. Então a gente olha aqui Naamã era um cara que todo mundo queria ser naquele tempo. Ele tinha um cargo importantíssimo. Ele era comandante do exército. Ele tinha intimidade, a confiança do rei da Síria. Ele era reconhecido diante do povo. Então, quando as pessoas iam Naamã na rua, né, todo pomposo, todo cheio das suas estrelas, as suas credenciais, viam ali um homem quase que infalível. Viam ali um homem que tinha uma vida perfeita. Viam ali um homem que representava segurança, representava uma pessoa bem-sucedida, representava alguém que venceu na vida. Só que quando Naamã chegava em casa e ele ia desmontando aquela armadura, acontecia uma coisa. Ele mostrava um lado dele que muitas pessoas não viam, que ficava abaixo da armadura, que era o fato dele ser leproso. Talvez era um fato que ficava restrito à família e pessoas muito íntimas, muito íntimas. A lepra era uma doença transmissível. Pergunta a você: se você soubesse que eu sou leproso, você me daria a paz do Senhor na porta da igreja ali hoje? Vamos falar a verdade, sim ou não? Claro que não. Se eu estivesse naquela porta, você ia sair por aquela. Não é verdade? E eu faria o mesmo no seu lugar. Por quê? Porque você queria se preservar. Então, para Naamã conseguir ter toda essa influência, todo esse cargo que ele tinha, provavelmente essa informação era muito restrita. Muito restrita. E aí, o que acontece, irmãos? Ele era cheio de méritos. E fala para o teu irmão bem assim: méritos podem esconder feridas abertas. Méritos, cargos, podem esconder feridas abertas. Ah, mas eu sou líder disso. Ah, mas eu sou do ministério de música. Eu danço na igreja. Ah, eu sou mordomo. Ah, eu sou qualquer coisa, sou pastor. Méritos. Méritos podem esconder feridas. E a pessoa, ela não te apresenta ferida, ela te apresenta pelo mérito. Naamã não chegava, oh, eu sou o leproso. Ele chegava, não, eu sou o general. Sou comandante do exército da Síria. Certamente ele não se apresentava como um leproso. E quando a gente fala do ambiente da igreja, isso ainda é mais triste. Porque muitas das vezes as pessoas estão com feridas abertas. As pessoas estão sangrando. Só que elas preferem manter a aparência. Elas preferem manter o status. Elas preferem manter o mérito acima de quem elas são. Elas vivem no saudosismo das batalhas anteriores vencidas e não reconhecem a urgência de tratamento de vida do momento atual. Reconhecem, ou melhor, se apresentam com as medalhas
existe até uma linguagem no mundo de hoje, né? Dão uma carteirada, né? Sabe quem que eu sou? Sabe quem que você está falando? Sabe que eu sou fulano, sou ciclano, sou beltrano? Sabe que eu sou doutor isso, doutor aquilo? E na verdade está sangrando. Às vezes acontece quando uma pessoa influente numa igreja, seja um membro, seja um pastor, seja um levita, um ministro de música, melhor dizendo, ele desvia, todo mundo fica assim, ó. Oh, ele desviou, não fica assim? Oh, como pode? Oh. Sabe o que aconteceu? A pessoa ficou muito tempo sangrando, só que não percebeu-se, porque ela escondia a sua ferida atrás da armadura. Escondia a ferida atrás da armadura. Irmãos, é interessante. É interessante o quanto aqui nessa igreja, aqui ó, nesse espaço, todo mundo está bem. É interessante isso. Eu chego aqui, ó. Se eu passar de cadeira em cadeira aqui, ó, e perguntar, Pai do Senhor, como é que você está? Estou bem. Só que se eu arrastar naquela salinha ali, ó. Ai, eu estou mal demais, pastor. Como é que muda assim, 10 passos a mais? Como é que muda tanto? É a nossa necessidade de autopreservação. A gente quer se preservar. O pastor está dando uma mensagem quando é pesada, né? Dá uma cajadada. A preservação nossa já fala assim, ó. Ah, essa foi por irmão lá, glória a Deus, ele vai ser salvo. Né? Aí o pastor libera uma bênção, essa é para mim, né? Quando é bênção, a gente vem de rastelo, né? Quando é quando é machadada, é por irmão, né? E a gente às vezes continua sangrando. Estamos na igreja, estamos cultuando, estamos louvando a Deus, estamos ofertando, estamos dizimando, mas estamos sangrando. Pecados de estimação que não são tratados, ficam de estimação mesmo. Pecado creme dental. Acabei de inventar essa, hein? Pecado creme dental. Eu pego ele todo dia. Ficou boa, não foi essa? Ajuda eu. Dá uma risadinha para ficar feliz. Tudo bem. Obrigado. Viu? Agora ficou bom. Né? Ou seja, situações que a gente sabe que é errado. Estamos com total convicção que é errado, mas nós continuamos mantendo aquilo, e aquilo continua nos sangrando, aquilo continua minando a nossa fé, aquilo continua minando a nossa realidade. Mas eu chego aqui diante do Jonas e falo, Jonas, rapaz, faz Senhor, tudo bem? Não, estou bem, aleluia, estou bem, vaso. E a gente sabe até o discurso do crente bom, né? Aleluia, estou bem, estou na bênção, o Senhor é bom, maravilha. Só vitória. Só vitória. E aí a hora que tira a armadura, começa a cheirar mal. Quando começa a tirar a armadura, começa a subir o cheirão da lepra. Quando começa a tirar a armadura, começa a subir o cheiro da ferida não tratada. A lepra é um símbolo de pecado e de morte. A expressão lepra, você olha que legal na Bíblia, você não vai ver ali Jesus curando os leprosos. O que ele faz com o leproso, já percebeu? Ele limpa. E tem texto que é bem categórico em dizer que ele curou enfermidades e limpou leprosos. Porque de alguma forma, os judeus têm até uma explicação para isso, os rabinos, né? Eles falam que a lepra é lahon chará. Já viram isso? Quem já viu esse termo? Já viu? Então tá bom, isso fica para uma outra mensagem. Tá? Mas até porque quem pensa são os rabinos judeus, nós não somos judeus, então vamos seguir. Né? Mas eles associam a lepra com outra questão. E aí, o Naamã escondia isso atrás dos méritos. Naamã escondia isso atrás da habilidade. E aí eu fiz uma anotação aqui que para mim ela ficou bem interessante. Naamã era plenamente habilitado para exercer aquela função na Síria. Só que se fosse em Israel, Naamã já seria reprovado. E Naamã estaria em exílio, em retiro, até que ele fosse curado da sua lepra. Ou seja,
muitas das vezes, as nossas habilidades, e aí eu saio do ambiente igreja. Às vezes nós somos bem-sucedidos em negócios, bem-sucedidos no nosso trabalho, bem-sucedidos no nosso estudo, cheios de feridas. E aí lá fora todo mundo te habilita. Lá fora você é o doutor, lá fora você é a senhora fulana, lá fora você é isso, você é aquilo. Mas se você vir para dentro do arraial do povo de Deus, você vai precisar ser tratado. Porque aquilo que o mundo avaliza, necessariamente a igreja não avaliza. Não é porque o mundo avalizou que a igreja vai avalizar. E aí, Naamã é tão orgulhoso que quando ele vai chegar até o Eliseu, a menininha é uma benção. A menininha, eu imagino a menininha. Sabe quando eu vejo esse texto? Quando eu tinha, quantos anos que eu tinha? Eu era pequenininho. E eu queria assistir desenho. E a mãe me dava uma missão. Eu tinha que passar uma escovinha no tapete. Todo dia. Pegar uma bacia de água, acho que um sabão em pó, detergente, uma coisa assim. E aí a minha missão de assistir televisão era passar a escovinha no tapete. Toda vez que eu vejo esse texto, eu lembro de eu passando a escovinha assim no tapete, sabe? E aí eu imagino essa irmãzinha assim, passando a escovinha. E o Naamã falando que a mulher dele, as feridas pioraram. E a mulher, marido, sei não, você dura muito tempo, hein? E ali aquele clima tenso. E a menininha limpando o tapete. Olha para cima e fala assim: se o Senhor fosse na minha terra, a terra do Deus vivo, a terra onde Deus age, escrava ali, ó, lavando o tapete, limpando, serva, escrava, ela podia estar ali pensando em pensamento: eu quero que você morra mesmo, porque você me escravizou. Eu quero que você morra mesmo, porque você me faz sofrer. Eu sou escrava na sua casa. Eu aqui não tenho voz, eu não tenho mérito, não tem nem nome no texto. O texto nem dá nome para ela, mas aquela menininha ali, irmãos, ela está cheia de Deus, ela está cheia da presença, e ela fala: tomara que o meu Senhor, ela chama ele de Senhor, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu posso até estar aqui escrava, mas meu Deus continua sendo Deus. Ah, que fé que essa menina tem. Olha a fé dessa menina. Que fé fantástica, que fé viva, que fé resiliente, que suporta a pressão. A fé dela estava igual uma mola assim espremida. Ó. Quando o Naamã fala aquilo, ele abriu a caixa, a fé dela fez... E o Naamã vai. O Naamã vai lá no rei: olha, eu preciso ir lá em Israel, porque me falaram. Quem falou? Uma menininha que trabalha comigo. Me falaram que lá tem cura para mim. E o rei fala: pega dinheiro, pega talento, pega carta, vai lá. E ele foi. Quando ele chega no rei de Israel, ele fala: eu vim aqui receber a cura. O rei de Israel desespera, rasga a roupa, um sinal de desespero. E fala: ah, não é possível. A Síria está mandando o senhor vir aqui para caçar motivo para ter guerra comigo. E aí diz a Bíblia: quando Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as suas roupas e se desesperou, o profeta disse: manda ele vir para cá. Manda ele vir para cá. Manda ele vir. Ele diz assim, ó: por que rei de Israel rasgar as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Que homem doido. Aleluia. Naamã chega lá, cheio de pompa, como ele sempre chegou. Cheio de dinheiro, como ele sempre chegou. Cheio de autoridade, como ele sempre chegou. Esperava que desenrolasse ali um tapete, uma comitiva o recebesse. O profeta não abre nem a porta. O profeta nem abre a porta. O profeta manda um mensageiro. Quer ver o versículo de número 29? 9 não. 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ó, mandou um mensageiro, nem foi atender ele, irmãos. Dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. 11. Naamã ficou muito indignado. A Bíblia fala que ele ficou muito indignado, é porque ele não ficou só indignado, ele ficou muito indignado. Porque Naamã era orgulhoso.
Deus. Naamã estava acostumado a dar ordens, não a receber ordens. Era acostumado a dar direções e não receber direções. E ele sai dali se conjurando. Ele fala, o que é isso? Ele manda tomar banho nesse rio Jordão, esse rio barrento. Não tem lá na Síria, salvo engano, é Abana e Farpar, é isso? Não tem lá na Síria rios muito melhores do que o Jordão, aonde eu poderia me banhar. Como é que ele faz isso comigo? É Abana e Farpar, meu 12. Né? Como é que ele faz isso comigo? Me manda tomar banho nesse rio sujo. E ele fica muito bravo. E ele foi com indignação. Foi indignado. E aí, Deus é bom. Versículo 13. Chegou um oficial diante dele e fala assim: ô chefe, o que foi? Tô bravo. Calma. E aí ele fala mais ou menos assim, ó, vamos fazer vamos simplificar. Se o profeta tivesse falado para o senhor, compra isso, compra aquilo, mistura com aquilo, toma um banho disso, bebe aquilo, você não tinha feito? Eu tinha. Ele falou para o senhor nadar, o rio está ali, ó. Ele falou para você dar 7 mergulhos no rio. Aí o orgulho dele deu uma trincada. Talvez o medo de morrer. Talvez o medo, porque aquilo era a última esperança dele. E ele está voltando indignado, ao mesmo tempo frustrado, porque a última esperança que ele tinha está se desfazendo. Então provavelmente tinha medo também no coração dele. E esse amigo fala, esse auxiliar que trabalhava com ele, o rio está ali, vai lá e lava. Ele só falou para você descer no rio 7 vezes. E aí diz a Bíblia no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Glória a Deus por isso. Agora ele podia andar sem armadura publicamente. Perceba o teste que o profeta fez nele. Um teste, olha como o orgulho dele foi quebrado. Primeiro, não vou te receber porque você é orgulhoso. Vai falar com o meu ajudante. Segunda coisa, você vai ter que se despir diante dos seus comandados. Ser orgulhoso. Vai ter que mergulhar 7 vezes. Podia ser na primeira, mas vai ser 7. Porque ser orgulhoso. E ali o orgulho dele foi sendo despedaçado. O orgulho dele foi sendo tratado. E aquele homem, ele sai curado ali de 2 coisas. Ele sai curado da lepra, mas ele também sai curado do orgulho. E aí, irmãos, quantas pessoas nós não conhecemos que são do meio cristão, que precisam ter o orgulho quebradinho, precisam tirar a armadura para que a ferida seja tratada, estão funcionando. Eu gosto dessa explicação do Luiz Hermínio, que ele fala que a prótese ela funciona. Só perdeu o braço, coloca um braço mecânico, uma prótese. A prótese ela funciona. Só que ela não tem a vida da cabeça. Quando a gente fala de um crente funcionando, pastor Mário, ele funciona. Só que ele não está ligado na videira. E se ele não estiver ligado na videira, ele não pode dar fruto. Porque só quem está ligado na videira que vai dar fruto e vai dar muito fruto. Então, a perspectiva de Naamã, um crente que usa uma armadura como Naamã, é um crente que não quer ser tratado. É um crente que ama mais o seu status, ama mais as suas condecorações. Ama mais as suas condecorações do que a Deus. É um crente que pode perder a salvação. Porque ele quer continuar andando errado, mas quer aparentar que está bem. Como falamos hoje de manhã da figueira, que Jesus amaldiçoou. Amaldiçoou por quê?
porque aquela figueira estava cheia de folha. E a figueira devia dar folha na época do fruto. As folhas seriam um anúncio. Olha, chegou a época que tem fruto aqui em mim. Quando Jesus chega, ele não acha fruto nenhum. E o texto fala ainda, Jesus não achou fruto porque não era tempo do fruto. Mas o problema dela é estar anunciando algo que ela não era. Ela está anunciando algo que ela não poderia anunciar. Amém? Quantos querem uma armadura de Naamã? Digam amém. Como é que chama aquele negócio? Worship feio? Eu sei que você não quer a armadura de Naamã, eu sei disso. A armadura de Saul é a armadura da falsa identidade. A armadura de Naamã é a armadura de orgulho e da falta de tratamento. Mas há uma armadura para nós, amém? Há uma armadura de fato para nós. Efésios capítulo 6. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vai de fato trazer uma armadura que para nós ela vai ser benéfica. Para nós ela vai ser de bênção. Para nós ela vai trazer o efeito que precisamos. Aleluia. O apóstolo Paulo começa assim, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, primeira coisa importante aqui é a importância de tomar posse da armadura por completo. A armadura é para ser usada por completo. A armadura, essa aqui, ela é provida por Deus. E é uma ordem para nós nos vestirmos com ela. E essa armadura, provida por Deus, ela vai ter um benefício de cara para nós. Ela vai nos manter firmes. Firmes. E se manter firme é um grande desafio da caminhada cristã. E aí já está aqui uma letra. Você não vai se manter firme simplesmente ouvindo louvores. Você não vai se manter firme simplesmente lendo livros de teologia. Você não vai se manter firme com outros artifícios que não seja se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê, pastor? A armadura vai me capacitar a me manter firme diante das batalhas. Porque olha o que diz o texto. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, nesse conjunto de versículos, a armadura nos oferece firmeza, a armadura nos oferece resistência, e a armadura nos oferece um estado de vitória e um estado de estar inabalável. Mas perceba o seguinte: a armadura é um requisito para eu sobreviver a um processo de batalha que eu vou enfrentar. Então, só para o teu irmão não ficar com sono, fala assim para ele: meu querido, não sei se você entendeu, mas todos teremos batalhas. Deus disponibiliza uma armadura para você, né? Para você atravessar, permanecer e vencer estas batalhas. Mas a decisão de usá-la é sua. É sua. Eu só posso dizer uma coisa aqui, ó. Todos vocês enfrentarão batalhas. Todos nós enfrentaremos batalhas. E aí nós podemos pegar a armadura de Saul.
Vamos dançar. Podemos pegar a armadura de Naamã, também não vai dar certo. E aí eu posso escolher me apropriar da armadura de Deus, para que eu consiga, após as batalhas ocorrerão, irmão. Um evangelho que fala que não vai ter batalha não é um evangelho do reino. Um evangelho que só te promete vida de confete não é o evangelho do reino. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Haverão dificuldades, haverão batalhas a serem enfrentadas, haverão desafios a serem enfrentados, e é nessa hora que você precisa estar revestido. Versículo 13, ele fala de novo: tomai toda a armadura de Deus, tome ela por completo, e ele vai começar a fatiar ela, né? Use o cinto da verdade, ou seja, mantenha a verdade atada em você. Mantenha a verdade das Escrituras. Seja um homem ou uma mulher que anda na verdade. Um homem ou uma mulher que não tem uma vida dupla. Um homem ou uma mulher que não tem do que se envergonhar. Um homem ou uma mulher que tem zelado por um testemunho. Sabe quando... As mulheres não passam por isso, é coisa de homem. Vamos ver agora. Sabe quando você veste uma meia furada, homem? Quem já vestiu uma meia furada aqui? Só eu? Tá bom. Então, só eu, tá, irmãos? Que vestiu uma meia furada aqui, tá bom? Bom. E aí ocorre uma situação de talvez você ter que tirar o calçado. Como é que você fica? Meu Deus, qual o pé que tá furado? E aí, se tiver que tirar, você tem que tirar meia rapidinho, né? Tirar meia junto com o sapato. Tira. Já, experiência. Né? Já morei no Dom Romeu, no Morro das Formigas. Né? Morro da Formiga era só meia furada. Né? E aí, aquela situação ela te pega despreparado. Você anda despreparado. E aquilo pode te fazer passar vergonha. Mas apresentar uma meia furada é muito menos perigoso do que entrar numa batalha espiritual sem a armadura de Deus. E lá dentro da armadura não dá tempo de gritar para ninguém: mãe, me manda uma parte da armadura aí, mãe. Lá não. Lá na guerra você já tem que estar com a sua armadura. Na guerra você já tem que estar preparado para enfrentar os desafios que ali ocorrerão. Cinturão da verdade, couraça da justiça. Justiça fala de andar em retidão. Justiça fala de andar de forma correta. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha que interessante. Talvez você passou bem no primeiro ponto. Não, pastor, eu ando na verdade. Passou bem no segundo ponto. Pastor, não, eu sou uma pessoa reta. Sou uma pessoa justa. Mas eu quero falar no terceiro ponto. O quanto você tem se preocupado em propagar o evangelho da paz. Será que isso pode ser uma falta da nossa armadura? Será que algumas armaduras podem faltar esse componente? Que para mim é um componente bem fácil de faltar em algumas armaduras que eu conheço. Ele vai seguindo. O escudo da fé. 1 João 5,4. Quem está ali? Lilian? 1 João 5,4. Escudo da fé. E é muito interessante, irmão, o escudo da fé, porque o escudo é uma arma de defesa, né? E a Bíblia fala para que você neutralize os dardos inflamados do maligno. É com a fé. É com a fé que você resiste. É com a fé que você se defende. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Amém ou não amém? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então a fé é o dom de Deus para que vençamos essa cultura do mundo, esse sistema
que jaz do maligno. Então eu vou ter que me defender, porque vão vir muitos ataques, vai vir muita coisa dizendo que é certo e não está certo. Vai vir muita coisa dizendo que aquilo é o correto e não é o correto. E aquilo só não vai atingir a sua vida, só não vai atingir a sua casa, se você tiver ali um escudo para se defender. Pegue, tomai também o capacete da salvação. Manter na cabeça, na mente, eu sou salvo. Eu sou um homem, uma mulher de Deus, eu tenho a minha salvação. Diante do ambiente de batalha espiritual, a consciência da salvação, ela é vital para nós. A consciência da salvação, a consciência de que o Espírito Santo habita na minha vida. A consciência de que eu sou um filho de Deus, tem que estar na minha mente. Sabe aquela pergunta mais triste que um pastor pergunta no culto? Quantos aqui tem certeza da salvação? Aí 6 gatos pingados levantam a mão. Nem pergunto mais. Quando você está com o capacete da salvação, você tem certeza. Eu sou salvo. Quer ver? Ó? Quantos aqui tem certeza que são salvos? O capacete me dá essa certeza. A minha mente está protegida. A minha convicção está protegida. E a parte da armadura que eu acho mais legal é a espada do Espírito. Por que eu gosto da espada? Porque o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo e o capacete são todas armas de defesa. Fica de pé em nome de Jesus. São todas armas de defesa. Mas quando Deus coloca uma espada na sua mão, sabe o que Ele está dizendo para você? Você não vai só se defender. Você vai atacar. Você vai ganhar território. Você não vai ficar acuado num canto de parede. Você não vai ficar acuado num canto humilhado. Não, eu vou colocar uma espada na sua mão e você vai avançar. Você vai ganhar território. Você vai conquistar situações. Você vai tomar posse de vitórias. Quem só tem arma de defesa não consegue conquistar vitória, porque não consegue atacar. Mas quando nós tomamos posse de toda a armadura de Deus, aleluia, uma das coisas que Ele põe em nossas mãos é uma espada, e com essa espada eu ataco. E presta atenção numa coisa, põe ali para mim o versículo 18, pelo amor de Deus, Efésios 6:18, essa espada de ataque, ela vai acompanhada, cadê uma espada? Não tem uma espada aqui, meu Deus do céu, né? Não tem nada que possa pegar. Essa espada de ataque, ela vai acompanhada com oração, com súplica, em todo tempo, orando no Espírito, aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? Ele está te dando uma armadura completa, Ele está te dando as partes de proteção, mas Ele também está te dando uma arma de ataque, e ali está o inimigo, e você vai atacando com a espada do Espírito, orando em línguas, orando espiritualmente, orando, avançando, ganhando território, conquistando. A oração, ela vai afiar a sua espada. A oração, aleluia, ela vai ativar o céu ao teu favor. Os anjos vão entrar em ação, e a glória de Deus, aleluia, ela vai se manifestar neste cenário de batalha, aonde você não vai ficar acuado, porque a Bíblia diz, aleluia, depois de ter lutado, depois de ter batalhado, você vai vencer e permanecerá inabalável. Inabalável. Ramanagas. Mas nessa noite você tem que fazer uma escolha. Qual armadura você vai portar? A armadura de Davi, de Saul, que é uma armadura onde eu continuo doente. Ou nós vamos nos render e tomar posse da armadura do Espírito, tomar posse da armadura que Deus tem para nós. Essa escolha é sua. Eu te convido então a fechar os seus olhos. Feche seus olhos, curve sua cabeça e fala para Deus qual que é a sua escolha aí. Fala para Ele. Fala para Ele o que você escolhe nessa noite. Talvez você tenha que falar o seguinte: Deus, eu cheguei aqui nessa noite com uma armadura de Saul, mas eu quero sair com a tua armadura, Senhor.
Senhor, eu cheguei aqui nessa noite com uma armadura de Naamã, Pai, sangrando. Mas o meu orgulho, meu Pai, não deixa eu demonstrar minhas fragilidades. Mas nessa noite eu quero me despir da armadura de Naamã. Eu quero mergulhar no Jordão 7 vezes. Eu quero sair daqui, meu Pai, lavado. E quero me apropriar, Senhor, da tua armadura. Eu quero, Senhor, o cinturão da verdade. Eu quero andar, meu Pai, na palavra. Eu quero ser um homem ou uma mulher, meu Pai, que anda na tua palavra, que conhece a Bíblia, que conhece as Escrituras, que conhece o Senhor Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Eu quero que a verdade esteja atada em mim, aleluia. Eu quero sempre me mover em verdade, aleluia. Eu quero, Senhor, meu Deus, aleluia, usar a couraça. A couraça protege o peito é onde guarda o coração. Eu quero ter um coração limpo, eu quero ter um coração guardado, eu quero ter um coração puro. Santifica o meu coração, Espírito Santo, dessa noite. Santifica, Espírito de Deus, aleluia, para que não haja em mim nenhum caminho mau. Me lava, Senhor, lava o meu coração. Coloque em mim, meu Pai, as sandálias da pregação do Evangelho. Naquele tempo, escravos andavam descalços e pessoas com filiação andavam com sandálias. Sabe o que eu quero te dizer? Você, aleluia, é filho de Deus. Você não é mais escravo que anda descalço. Você não é mais escravo, aleluia, que não tem o que calçar. O filho pródigo, quando volta a casa, e ele já estava ali praticamente trabalhando como escravo, ele volta descalço. O pai olha para ele e fala: ei, traga uma sandália nova para o meu filho, aleluia. Traga uma sandália nova, porque um novo tempo está chegando na vida dele. Uma sandália, ela fala de um novo caminhar, ela fala de um novo tempo, ela fala de um novo momento. Então uma sandália do Evangelho nos teus pés, ela vai trazer para você uma realidade que talvez você ainda não desfrutou, como um homem ou uma mulher que vai pregar a palavra tanto pelo seu falar, quanto pela sua vida, quanto por suas atitudes, por suas escolhas, aleluia. Que as suas escolhas, elas testifiquem do Cristo que você serve, em nome de Jesus de Nazaré. O escudo, que o escudo venha a ser colocado em suas mãos, que você sustente o escudo, e através dele, toda palavra de maldição, toda ferramenta lançada contra a tua vida, ela não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em condenação, ela não vai prosperar, porque ela vai bater no escudo da fé, ela vai cair. Vão falar mal de você, mas quando bater no escudo da fé, você vai lembrar: eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu tenho uma promessa. Esta palavra do inferno, ela não vai me tocar, porque é uma promessa sobre a minha vida. Se aproprie do capacete da salvação. Tenha uma consciência sarada, que você haja a mente de Cristo, que a mente de Cristo reine sobre você, que a mente de Cristo te traga paz, que excede a todo entendimento humano, e que a espada do Espírito seja a sua arma de ataque, que vai ampliar o seu território, que vai ampliar a sua região, que vai ampliar o seu lugar de estabelecimento, através da espada do Espírito. Espada afiada, espada que consegue penetrar a divisão da alma e do Espírito. Meu Deus, ó Pai, nos habilita a operar com a tua armadura. Nos capacita, Espírito Santo, a nos movermos com velocidade e agilidade usando a tua armadura, Senhor. Nos capacita para que possamos resistir e possamos permanecer, para que possamos nos manter firmes e inabaláveis, assim como a sua palavra nos garante, em o nome de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia.